contar um pouquinho dessa família linda. Então, eu tive meu primeiro casamento, a Larissa e o Lucas. Sim. E depois eu comecei a trabalhar muito para estar sustentando os dois. Eu me separei com um caminhão de dívidas. Nossa. Bastante conta para pagar. De início, as duas vós ajudavam a cuidar das crianças, mas uma começou a trabalhar. Sim. Depois a outra acabou não podendo mais cuidar. Então eu me vi perdida, o que eu ia fazer. Sim. Foi quando eu encontrei um amigo que estudou no Vila Lobos comigo. Uhum. Ele, tá tudo bem ou não? Tá tudo ruim. Me separei, não tem quem cuida dos meus filhos, eu tenho um monte de conta para pagar. Meu Deus do céu. Ele falou assim, mas você fez Vila Lobos, toca tão bem, você tá com a faca e o queijo na mão, abre uma escola. Olha eu falei, só. abre uma escola? Que jeito? Quem sou eu para abrir uma escola? Sim. E eu sou formada em música. Então, a minha área sempre foi piano, órgão e teclado. Meu Deus do céu. E antes de eu abrir a escola, eu dava aula a domicílio, de casa em casa. Das 7 da manhã até as 7 da noite, uma aula atrás da outra. O dia que eu chegava, por exemplo, no Recanto Real, era em todas as casas o dia inteiro lá dentro. Sim. No Piazza era o dia inteiro lá dentro. E depois que eu acabei me separando, eu tive que ficar com os filhos em casa. Sim. E aí? Perdi todos os alunos da rua, porque geralmente as crianças ficam com babá. E as babá não ia trazer até o local que eu estava para estar fazendo aula. Sim. E comecei a trabalhar ali, montei, coloquei uma faixa. Falei, então, se eu vou abrir uma escola, vou pôr uma faixa. Escola de música. Se é escola de música, vamos colocar um nome. Que nome que eu vou dar? E aí eu pensava nos métodos de piano que eu tinha estudado. Surgiu João Sebastião Bach. Eu falei, vamos colocar a Escola Bach, que era um dos livros que eu mais gostava. Era um pianista cego, tocava muito bem e eu adorava aquele livro. Então foi esse nome que acabou nascendo a nossa Escola Bach, através desse pianista, porque eu nunca imaginei que eu ia ter uma escola de natação. E aí, devagarzinho, foi surgindo. Eu comecei dando aula de piano, órgão e teclado. Esse Andrezinho, que a gente se encontrou no Mercadinho Pop Story, ele dava aula de violão. Aí, uma mãe falava assim, nossa, as meninas podiam fazer balé, não tem balé? Peraí, vou procurar uma professora de balé. também aqui na escola. Ah, não tem bateria? Vamos comprar uma bateria. E eu não tinha dinheiro, porque praticamente eu perdi todos os meus alunos na rua. Sim. Os 2 filhos. E precisava estruturar a escola. Aí, o que eu fiz? Peguei os móveis que eu não usava, fui naquele tal troca-troca. Sim. E troquei tudo por instrumento. Um violão velho, uma guitarra velha, uma bateria velha. E falei, agora vamos arrumar os professor. E arrumamos uns professor muito abençoado e tudo começou a encaminhar, dar certo. Nessa época, o Lucas tinha 1 aninho e a Larissa 5 anos. Então, o nosso carro forte começou com as aulas de música, violão, canto. Deus abençoou bastante. A gente fazia apresentação no teatro, nas escolas, nos asilos. Aí, um dos professores falou assim, olha, você precisa fazer uns panfletos. Eu não, mas não dá. Ou eu compro comida, ou eu compro leite para meus filhos, ou eu faço panfleto. É muita coisa para fazer, né? Era muita conta. Aí ele falou, não, embaixo você põe a propaganda. Aí o Silvia Silva patrocinou nós por muitos anos. Teve o Carlão do JC, também patrocinou nós. Então, o pessoal ali que já conhecia a minha luta, foi patrocinando o Mercado Noninho. E foi onde a gente conseguiu fazer uns panfletos e começar a divulgar, porque até então eu era tia Renata, mas conhecida que dava aula nas ruas. Sim. Até então, o pessoal tá conhecendo a Escola Bach. Ia nas escolas, entregava os panfletos de sala em sala. Aí a Larissa foi crescendo, aí as mães perguntando, vamos colocar aula de inglês? Vamos colocar, arrumava uma professora de inglês. E a Larissa, minha filha, ela fazia violão, fazia canto, fazia inglês. E eu falava para ela, filha, mas quando você crescer, você vai trabalhar com a mamãe, né? Porque o meu sonho era meus filhos todos, minha família tá pertinho. Sim. Eu não queria aqueles filhos que casassem e trabalhava longe. Eu até falava assim, quando vocês crescer, eu vou comprar um terreno bem grande, cada um vai fazer uma casinha no cantinho para morar todo mundo junto. Né? Porque eu não gosto que eles ficam longe. Sim. Nossa, dá aquele aperto, né? Sim. E aí ela falou pra mim, como meus 3 filhos são prematuros, nasceram um pouco antes do tempo,
os pediatras já falavam assim, mãe, já coloca na natação para fortificar o pulmão. Então, os 3 começaram muito cedo a natação, parte respiratória. E a Larissa foi crescendo nesse passar do tempo, já devia estar com uns 9, 10 anos. Lari, você vai dar aula de violão, de canto? O que você vai fazer? E tava no auge a informática. Então, eu falei assim, acho que ela vai dar aula de informática, alguma coisa, mas vai ficar perto de mim. Ela, mãe, eu queria dar aula de natação. Natação, filha, mas como uma aula de natação? E aí o tempo foi passando. Um dia tocou a campainha, eu fui atender, falei, nossa, que moço bonito, um sorrisão simpático, né? Quem será esse galã? Foi aí que as coisas começaram a melhorar, tá vendo? Agora vem a parte boa. Ele não chegou num cavalo branco, mas chegou lá. De a pé, todo simples, magrinho. Como quem não queria nada. Aí a primeira coisa, sentou com o Lucas, nessa época o Lucas já tinha 4 anos e a Larissa 8, né? Sim. E aí ele 7, trazia... né? O Lucas 3 para as 4 e a Lari 7. Ontem. Rapidinho. Aí ele trazia livrinho pra Larissa pintar, ele trazia desenho pro Lucas. Olha aí. E aí as crianças, e ele falou assim, eu vim pra fazer aula de teclado. Tem teclado? Tem. Quem dá aula? Sou eu. Quando eu posso começar? Hoje mesmo. Aí ele começou a fazer aula. Aí no outro dia, a aula é uma vez por semana. Quando foi no outro dia, ele voltou. Professor, eu vim ver se a minha música tá certa. Não, tá certinha, pode ir. Não, vou ficar aqui com as crianças. E aí eu continuava dando aula e graças a Deus tinha alguém ali para cuidar das crianças. Sim. Porque eu falo que os pais me ajudou muito. Sim. O Luquinhas era pequeno, a Lari também era pequena. Aí eles falavam, eu tô com fome, eu quero dormir. Eles brigavam entre eles. Então as mães me ajudou bastante. Pegava na mão deles, ia passear na calçada enquanto eu podia dar aula. Então era um aluno atrás do outro, graças a Deus. Sim. Então começou assim, eu sendo a secretária, a babá, a faxineira e a professora de música. Tinha os outros que estavam dando aula em outras áreas, balé, inglês. O judô ainda também não tinha, foi mais pra frente. Naquela época era capoeira. Era capoeira, Porque, é verdade. Minha mãe esqueceu de falar, ela montou tudo isso dentro da nossa casa que a gente morava. A gente morava nessa casa. Entendi. A cozinha virou sala de alguma coisa, a nossa sala virou recepção. Então era tudo dentro da casa. E o fundo ficou pra capoeira, essas coisinhas também, né? Tipo assim, o que dava pra dar aula, nós dava. O que tinha espaço ali, aqui tem um espacinho pequeno, o que dá pra gente poder colocar ali? Colocava mais alguma coisa. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.